Namastê. Eu sou a Natália Morgana. Eu sou o Lucas. E este é o nosso podcast Yoga com Café. Seguindo então o que a gente já vem falando, né, que a gente está dentro dos 8 passos de Patanjali, vamos hoje falar sobre o quinto passo, certo? Que é Pratyahara. Exatamente. O que seria Pratyahara? Pratyahara, então, é o quinto membro dos 8 passos, né, de Patanjali, e agora as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Pratyahara, assim como o Pranayama, né, faz uma ponte entre o externo, o objetivo, né, com o interno, ou aquilo que é mais subjetivo, né? Enquanto o Pranayama, ele é o controle do prana, da energia vital, o Pratyahara é o controle dos nossos sentidos. Ahara significa comida, mas não só no sentido daquilo que a gente come, mas no sentido daquilo que a gente se alimenta, ou seja, daquilo que a gente põe para dentro, né? Então, Pratyahara é isso, né? Voltar a atenção para dentro de você e não deixar com que nenhum dos nossos sentidos seja motivo de distração aqui para o mundo externo. Então, é um dos passos mais difíceis de se dominar, porque principalmente hoje, né, no mundo que a gente vive, tudo está chamando a gente para fora, né? Então tem muitos estímulos externos. E até mesmo numa aula de yoga, nós, professores de yoga, né, e eu me incluo nessa também, às vezes a gente também coloca muitos estímulos numa aula de yoga, como, por exemplo, lá no Shala, a gente coloca o barulhinho da fonte, uma musiquinha mesmo, que seja uma música suave, os óleos essenciais. Então, tudo isso são estímulos para os nossos órgãos de sentido, puxando você aqui para fora. Mas, devido a tantos estímulos externos que a gente vive, eu acredito que nas minhas aulas isso serve, mesmo que seja um estímulo externo, mas serve para que o aluno se concentre um pouquinho mais, se sinta um pouco mais relaxado, mais confortável e mais aconchegado, digamos assim, né? Para deixar o aluno ali num ambiente mais aconchegante. Mas o ideal, sim, seria a gente não ter nenhum desses estímulos numa aula tradicional de yoga. Nem música, nem cheiro, nem barulhinho de fonte, nem nada. O ideal seria isso. Outro ponto importante de lembrar é que, apesar de ser um dos membros mais difíceis de se dominar, a gente não consegue passar para o Samyama, que são os 3 últimos passos, sem o domínio desse, porque como a gente já viu lá atrás, né, essa ordem é importante e a gente só pode passar para o próximo passo quando a gente já domina o passo anterior, né? Então, cada passo ele precisa ser transcendido, digamos assim. Entendi. E essa é a primeira vez que a gente está falando desse até agora, até o momento, né, de todos os passos que a gente falou até agora, esse é o primeiro que está indo mais pro sutil, né, pelo que eu entendo, porque yamas, niyamas e asanas são algo mais grosseiro, certo? Isso. E o pranayama começa, mas ainda é físico, né? Ele Um é pouquinho físico porque ele trata ali da respiração, né? Então a gente ainda fica focado ali na respiração, nos estímulos externos, né? No movimento que a respiração provoca no corpo, na entrada e na saída do ar. Então, sim, ele pode ser considerado ainda um estímulo externo. Certo. E então, em que momento da prática de yoga que a gente pratica o Pratyahara? Por ser tão sutil, né, é bem difícil mesmo da gente imaginar, né, que momento da aula de yoga a gente pratica o Pratyahara. Mas, geralmente, a gente pratica ele desde o momento que você chega ali no seu tapetinho, né? Eu, por exemplo, eu sempre peço no início das aulas que os alunos fechem os olhos. Então, fechar os olhos é o jeito mais fácil da gente começar a praticar o Pratyahara. Porque fechando os olhos a gente já exclui um sentido, que é a visão. Então, eu peço que os alunos fechem os olhos, leve a atenção para dentro e vá se desconectando de tudo lá fora. Então, esse desconectar de tudo aqui fora também é o Pratyahara, porque você volta a atenção para dentro, né? Então, desde o primeiro momento na aula de yoga, eu incentivo com que os alunos volte a atenção para dentro de si. E é muito interessante também os alunos praticarem a aula de yoga de olhos fechados, né? Então, mesmo que a gente esteja na parte dos asanas, mas manter os olhos fechados e sentindo tudo que acontece da pele para dentro, e deixar com que a minha voz
vá só guiando, sem o aluno precisar olhar. Isso também é interessante. Alguns alunos, principalmente os alunos mais avançados, que já estão familiarizados com as posturas de yoga ou com os comandos que eu dou, já não precisa me olhar. Então, isso já é um passo a mais ali no Pratyahara, né? Não precisa ficar me olhando, o aluno consegue ficar concentrado em si mesmo. Mas a gente tem alguns outros momentos também. No final da aula também a gente tem o momento do Shavasana. O momento do Shavasana também é um momento muito interessante para praticar o Pratyahara, que no Shavasana também eu falo que naquele momento o que importa é o que acontece da pele para dentro. Então, assim, volta os sentidos para dentro de si e perceba como foi a aula de yoga para você. O que aconteceu no seu corpo, na sua mente. E outra coisa muito interessante também para os nossos ouvintes, né, e para quem está assistindo a gente no YouTube, entender o que é exatamente esse Pratyahara, é como quando a gente está dormindo. Quando a gente dorme, a gente não está vendo nada, porque a gente está de olhos fechados. Mesmo que aconteça algum barulho externo, a gente não ouve, porque a gente está dormindo. Os estímulos do tato também, do paladar, todos esses sentidos, eles ficam em stand-by. Meio que dormentes. Meio que dormentes. Mas o Pratyahara não é dormir, é bem importante salientar isso, não é dormir. Mas eu só dei esse exemplo de quando a gente está dormindo para o aluno entender. É quando realmente nada aqui fora estimule alguns dos seus sentidos. Quando você está dormindo, você fica meio que, vamos dizer, inconsciente. E o Pratyahara é consciência. É o dormir consciente. Seria um dormir consciente, quase isso, né? Para ficar mais fácil para o pessoal entender. Para ficar mais fácil para entender, sim, podemos usar essa analogia. Mas uma analogia também que é usada no Mahabharata, que é aquele livro que a gente já falou aqui, né? Que tem, inclusive, o Bhagavad Gita dentro do Mahabharata. Um dos grandes clássicos, né? Isso, um épico, né? Indiano. É usar a tartaruga para representar o Pratyahara, né? Sendo o casco a mente e a cabeça e os membros os 5 sentidos, né? Então, quando a tartaruga se fecha ali no casco, seria como se fosse o Pratyahara, né? Você se fecha todo e volta a atenção ali para dentro e fica ali naquele casulinho. Desligou os 5 sentidos e só ficou a mente puramente ali. Exatamente. Que legal. Então, pelo que eu entendi, o Pratyahara é uma internalização, né? Uma interiorização muito forte ali, onde você acaba... É a verdadeira interiorização. Verdadeira, isso. Onde você exclui mesmo os sentidos externos aqui, só está totalmente focado para dentro de você. A meditação não é praticamente isso? Você se voltar para dentro de você? Eu estou vendo muita similaridade com a meditação, ou eu estou enganado? Não, é possível sim confundir Pratyahara com Dharana e Dhyana, que seria concentração e meditação, mas são coisas diferentes ainda. A gente não consegue fazer praticar esses próximos passos, né, a concentração e a meditação, sem antes ter desligado os sentidos, porque de repente você senta ali para meditar, mas uma formiguinha te incomoda, aí você se distrai. Um barulho acontece, você se distrai. Então, você não está praticando nem meditação e nem Pratyahara. Então, primeiro você abstém desses sentidos. Nada aqui fora vai te incomodar. E aí, depois sim que você dominou esses sentidos, e os sentidos que a gente fala é realmente tudo, né? Eles vão até um pouco além. Fala que a gente pode dominar, inclusive, a fome, a sede, o sono, a vontade de fazer xixi, ou as necessidades básicas até, né? Em alguns livros eles falam isso também. Então, só quando você domina isso, é que você realmente parte ali para a meditação, né? Lembrando que alguns yogis, né, gurus antigos lá, eles meditavam 8 horas por dia, 12 horas por dia. Então, como ficar sentado, meditando, sem deixar nada te incomodar? Nossa, dificílimo. Então, para você ver que tem uma diferença sim em meditar e em controlar os sentidos. Entendi. Então, posso dizer que ele é um passo para a meditação, uma das etapas para atingir a meditação mais profunda e plena ali. Sim, é um passo, inclusive, um passo muito importante, né? O Pratyahara é a ponte entre o mundo físico, o mundo material, com o mundo espiritual. É o primeiro passo do yoga que realmente adentra mais no mundo sutil e nessa espiritualidade, como a gente falou ali no início.
É muito legal isso daí que você falou e eu acho que nas minhas práticas diárias de meditação, uma vez ou outra, eu acho que vamos dizer que eu atingi um pouquinho desse pratyahara, talvez, que é no momento em que a gente mora perto do aeroporto, tá avião decolando toda hora aqui, né? E foi um momento em que, são momentos em que eu desliguei e não ouvia mais nada externamente. Mas é engraçado porque parece que é uma linha muito tênue entre dormir e se manter ali, né, focado, porque eu percebo que são instantes disso em que às vezes você dá até um soquinho que você desperta. Mas só um parênteses porque é muito interessante. Eu acho que talvez eu tenha conseguido um pouquinho do pratyahara. Isso, realmente, porque é diferente de dormir porque você está consciente, né? Exato. Você está sentado, Exatamente. você sabe ali mais ou menos o que está se passando, mas some, né? É uma Isso. sensação muito, É como se a muito gente legal. criasse uma bolha, né? Exatamente, você entra numa bolha onde não tem som, nada externo te atrapalha. É muito legal. Exatamente. Por isso também que é importante a gente não meditar deitado, né? Porque senão você acaba entrando realmente num estado de sono, que não é o que a gente quer. Nossa, sem dúvida eu dormiria, porque sentado já, como eu te falei, parece que é uma linha muito tênue entre dormir e se manter ali no nível mais alto de concentração, de De meditação, de consciência. consciência. Exatamente. Então aqui, para a gente ir encerrando, eu queria falar alguns outros métodos, né, de como praticar o Pratyahara, né? A gente já falou do principal, que é fechar os olhos, né? É o mais básico, mas é também um dos mais eficientes, porque afinal, onde o olhar vai, a atenção e a mente vai. Então, fechando os olhos, a gente consegue manter a mente um pouquinho mais dentro da gente. Ah, interessante daí que você falou. Eu, como motociclista, né, gosto muito de moto, é minha moto. E uma das aulas, quando você aprende a pilotar, principalmente em autódromo, que você ouve bastante, né, as teorias de como pilotar certinho, entrar numa curva e tudo mais, e como levar a moto até lá, o olhar é tudo. Então, o que faz quando você entra numa curva, você levar a moto junto com você, e você conseguir fazer a curva e não sair dela e, por exemplo, ir reto, atravessar e ir pro outro lado. Você não olha para Você frente, não né? olha para frente. Quando você está entrando na curva, você não fica aqui olhando na frente dela ali. Você vai olhar para o final dela. Então a moto está aqui, Onde ó, você quer ir. onde você quer ir. Automaticamente o seu corpo já faz todo o movimento necessário para fazer com que a moto te leve até lá. Se você por exemplo, tem até exemplo de acidentes, falando quando você está andando com amigos seus e amigo, o da frente, por exemplo, vai fazer a curva, ele passa reto. Infelizmente, assim, né? Infelizmente digo, pô, seu amigo, mas você tem que ignorar ele. Porque se você manter o olho dele, você vai exatamente atrás dele, mesmo querendo fazer a curva. Automaticamente, o seu corpo, o seu cérebro te condiciona o seu corpo para te levar até aquilo. Então, continua focado no final da curva, depois você freia, para e vai ver o que aconteceu. Muito Então, legal. esse é um ótimo exemplo de validação disso que eu tô falando, né? Então, assim, o olhar, a mente vai aonde o olhar tá, né? E não só o olhar, né? No seu caso aí, o corpo e a moto vão também onde o olhar tá. Então, para praticar Pratyahara, o primeiro, o principal e o mais básico é fechar os olhos, né? Mas outra forma também de praticar Pratyahara é você ter um minuto de silêncio ou participar de um retiro de silêncio, né? Ficar em silêncio aí alguns minutos, ou só observando o silêncio. Isso também ajuda a gente a fazer como se fosse um detox do mundo externo, né? Que, como eu falei ali no início também, o mundo externo tá cheio de coisas para chamar a nossa atenção, né? Então, é TV, é música, é as notificações do celular. Se não é o barulhinho da notificação do celular, é a luzinha piscando, é a luzinha ali no cantinho da sua tela do notebook piscando que chegou e-mail. Então, tudo te puxando para fora. Mas o que a gente quer no yoga, e principalmente no Pratyahara, é voltar para dentro, que é onde está a nossa verdadeira essência. Então, se você não pode praticar, por exemplo, um retiro de silêncio, escolha um período do seu dia para ficar. Comece com 3 minutos de silêncio, 5 minutos de silêncio, sem nenhum barulho na sua casa. TV desligada, música desligada, chuveiro desligado, tudo desligado e só observa o silêncio. Né? Começa com 3 minutinhos, passa para 5, 1 hora, quem sabe, né?
Isso vai ajudar bastante. Outra forma é a meditação mindfulness, que é a atenção plena. Isso também ajuda a gente a se desligar um pouco do mundo externo. Então, na atenção plena, você pode observar, né, os seus sentidos, observar o quanto você está usando de cada sentido em cada momento do seu dia, né, um bom exemplo. Isso daí é mais para a gente começar a treinar, a condicionar a nossa mente, talvez, para atenção, né? Isso, Estar atento. atenção plena é isso, né? Estar consciente daquilo que você está fazendo, porque muitas vezes a gente não percebe que está usando algum sentido, né? Então, assim, não tô julgando, tá? Mas eu tô colocando assim, aqui é a minha opinião. Sinceramente, eu não sei como as pessoas conseguem, porque isso, assim, vai contra a ciência, sabe? Vai contra tudo que a gente já estudou. É a pessoa que trabalha ouvindo música. Gente, o cérebro, ele não consegue focar em duas coisas ao mesmo tempo. Não consegue. Isso aí vai contra a ciência, contra a medicina. Então, assim, às vezes a gente não está consciente. Na verdade, às vezes a gente está tão viciado em deixar todos os sentidos em alerta que talvez para a gente conseguir focar, a pessoa precise disso, de 2 estímulos. Mas isso nada mais é do que um vício. O cérebro, ele fica repartido. Ou você está prestando atenção no que você está fazendo, ou você está prestando atenção na música. Ou tem o caso quando eu trabalhava em escritório também, que o barulho é tanto externo que talvez você coloque uma música para ficar menos ruim para conseguir trabalhar. Menos sim. pior, né? Sim, mas aí no caso, o que você está fazendo? Você está trocando um barulho que te incomoda Vários. por outro que não vai te incomodar tanto. Exato. Mas são coisas diferentes Não, são do coisas que diferentes. aquilo que eu estava falando da relação de se concentrar. Então, às vezes, realmente, é melhor você colocar uma musiquinha de fundo e deixar aquela musiquinha de fundo abafando as conversas externas, porque às vezes quando você não tá de fone lá no seu escritório, por exemplo, você passa alguém, fala um oi pra alguém, começa um assunto, começa uma coisa, começa a falar de outra coisa, você acaba assim, talvez se interessando e se distraindo. Exato. Então sim, nesse sentido sim. Mas aqui, outra forma de atenção plena. Por qual motivo você está usando um fone, uma música? Você tem essa consciência, você está usando para não se distrair com as conversas externas. Então tem um motivo. Sim, né? O ponto seu é quando a pessoa vai ali no home office e coloca um fone de ouvido onde já não tem barulho nenhum, por exemplo. Aí depende muito da casa dessa pessoa não, que sim, está fazendo home office, nesse mas caso eu que você entendi está o dizendo, sentido. o seu exemplo é esse. Sim, Seria sim. esse, tá bom. E como a gente falou também lá no início, né, o significado de pratyahara, que significa assim, aquilo que a gente põe pra dentro, a gente também tem que tomar cuidado com aquilo que a gente se alimenta, entre aspas, pra quem não tá vendo a gente aqui, que eu tô fazendo sinal de aspas, né? Mas aquilo que a gente põe pra dentro no sentido assim de relações, de notícias, de fofocas. Então, assim, evitar participar de fofoca, tomar cuidado com quem você se relaciona, tomar cuidado com aquilo de notícias que você está consumindo, porque tudo isso a gente está colocando para dentro. Então, o que você quer levar para dentro? O que você quer levar lá para sua casinha, para o seu eu interior, para sua essência? Né? Então, a gente deve tomar cuidado e prestar atenção nessas coisas que a gente põe para dentro também. Fazer uma higiene, né? Geral do externo que não te agrega, deixa para lá. Exatamente. Né? E também, quando a gente resolve fazer algo que seja prazeroso, também fazer isso com consciência, estando totalmente ali no momento presente, né? Sem se distrair, sem ficar com a atenção voltada para outro lugar, né? Então, o Pratyahara, ele tem muito a ver com esse estado de presença também, né? Então, assim, da mesma forma que o nosso corpo ele se beneficia do jejum, então a nossa mente também ela vai se beneficiar desse silêncio, desse detox, né, do mundo externo. Então, assim, praticar um jejum, praticar o celibato de forma consciente por alguns momentos, algum período, só para você ter o domínio das suas necessidades básicas, para você perceber como você lida com aquilo, né? Então, assim, você às vezes pula uma refeição porque está sem tempo, mas e você não fazendo uma refeição de forma consciente, ou seja, praticando o jejum de forma consciente, como você se sente? Né? Quando você está comendo, que é uma coisa prazerosa, de que forma você faz isso? De forma consciente ou de forma impulsiva? Né? Então, assim, estar consciente.
né? Então, essas duas formas que eu falei também, o celibato e o jejum também são formas da gente praticar aí o pratyahara e ter mais domínio e controle sobre os nossos sentidos e necessidades. Eu acho que a gente pode dizer que o desafio do pratyahara seria o desafio no seu dia todo, em tudo que você está fazendo, né? É colocar atenção em tudo aquilo que você está fazendo literalmente. Como agora, nós estamos gravando aqui esse podcast, eu tenho que estar 100%, eu não posso estar com a minha mente, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou comer amanhã, né? É estar aqui. Isso é um desafio muito grande, né? Mas os benefícios são gigantescos. A gente nota isso em todas as áreas. Quando você está concentrado no seu trabalho, você vai fazer melhor se você estiver 100% concentrado, se não estiver com problemas, afligindo você e tudo mais. Mas até mesmo, por exemplo, na academia, quando a gente malha, quando você malha com consciência no músculo que você está trabalhando, ele vai se desenvolver melhor, isso é comprovado também. Com certeza. E gera também menos risco de se lesionar, né? Porque você está percebendo o seu corpo, percebendo o que está trabalhando, o que está sendo exigido. E é o que eu falo também nas minhas aulas de yoga, né? Estar realmente presente na sua postura. Dessa forma, é muito mais difícil, para não dizer improvável, que você se machuque numa aula de yoga, né? Porque você está totalmente presente ali. Você sabe exatamente o movimento que o seu corpo está fazendo e você sabe quando um movimento não está legal. Você fazendo com consciência, você consegue sair também da postura que não está legal para não se machucar. Então, sim, realmente é importante essa atenção. Exatamente, eu peguei isso principalmente nas suas aulas de yoga, quando você fala, né, leve a respiração para onde está doendo. Então, esse simples ato... Já é levar para dentro a atenção. Já é levar para dentro total, parece que eu chego no ponto exato onde está doendo, sabe? É incrível, assim, parece que eu levo a concentração focada naquele ponto e quando você respira, ele expande aquele espaço ali, dá um relaxamento. É incrível, assim, o poder disso. Exatamente, é uma forma também de manter a atenção focada dentro de você, sabendo ali o que está acontecendo dentro do seu corpo. Treinando pratyahara já. Treinando pratyahara. Só mais um exemplo aqui que eu gostaria de dar, eu não sei se você já ouviu falar, mas existe uma sala que ela é totalmente vedada de qualquer estímulo externo. E aí eles colocam a pessoa lá dentro e ela é tão vedada que você consegue ouvir o barulho do seu piscar de olhos, você consegue ouvir barulhos internos. E a pessoa, ela fica tão... Como que eu posso dizer a palavra? Chocada? É tão chocante que ninguém conseguiu ficar muito tempo dentro dessa salinha. Então, aqui eu volto a falar para vocês que as técnicas de yoga são muito poderosas e a gente não deve praticar as técnicas de yoga sem a orientação de um professor, tá? Então, para a gente encerrar, para a gente finalizar aqui, hoje nós falamos de Pratyahara, que é o 5º passo dos 8 passos de Patanjali, né? É o passo que liga ali o externo com o mundo interno, com o mundo sutil. E Pratyahara, então, é a prática de voltar a atenção totalmente para dentro de si e ter o controle e domínio sobre os seus sentidos. Muito bem, super legal, muito obrigado, Natália, por Obrigada, essa aula. Muito obrigado, pessoal, que está nos ouvindo e nos vendo aí nos canais. Até o próximo episódio. Qualquer dúvida, não esqueça de enviar sua pergunta pra gente, que a gente responde no próximo episódio. Isso aí. Namastê. Namastê. Tchau, tchau.